Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Irmãos, eu estava lendo aqui esta manhã 1 Coríntios 12, fala sobre acerca dos dons espirituais. São inúmeros dons que Deus distribuiu para cada um, né? A cada um o que for útil, né? Então, o que acontece? Eu estava observando aqui, estava perguntando a Deus, pensava, por que o Senhor não deu mais de um dom para alguém? De repente, alguém pode ter mais de um dom, não vou falar que não tem não, mas pela o andar da carruagem lendo aqui, olha o que está escrito. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito, no caso do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil, somente para aquilo que for necessário para ele usar, né? Aí fala, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, igual Salomão teve sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? Então Deus dá cada um dom diferente para cada um, né? Dificilmente um irmão vai ter vários dons, porque a manifestação é dada para cada um que for útil. Para mim, de repente, na mente de Deus, o dom da palavra. Vou dar o dom da palavra para o Cláudio, não o dom da cura. Para outra pessoa, vou dar o dom de curar. Ele vai nos hospitais, então vou dar o dom de curar. A outra, pelo mesmo Espírito, eu vou dar para a pessoa o dom de discernimento de Espírito. E é muito importante, né? Porque hoje em dia, às vezes a gente não sabe se é Deus que está falando na boca da pessoa ou se é o diabo com o espírito de enganador. Então, ter o espírito de discernimento para saber discernir é muito importante. Mas aí o que eu estava analisando aqui? Por que Deus não dá vários dons para uma pessoa só? Ele dá a cada um um tipo de dom, para que a gente não viesse se ensoberbecer. Eu quero citar dois exemplos aqui falando sobre a soberba. Satanás, quando ele estava lá no céu, ele era anjo de luz. Então, ele era o principal anjo do céu, né? Eu creio que ele ministrava o louvor a Deus, então ele era o chefe das orquestras dos anjos. Então, um certo momento, parou na mente dele, poxa vida, né? Abaixo de Deus, eu lidero todas essas seres angelicais. Como diz, eu sou o cara, eu sou fera, né? Aí começou a crescer um orgulho, né? Quando a gente começa a adquirir poder de Deus, a gente tem que se humilhar, a gente tem que diminuir, né? Para que Cristo venha crescer mais na nossa vida. Só que nós, seres humanos, é o contrário. Quanto mais a gente recebe as coisas, mais a gente se engrandece, o nosso ego vai inchando, e a gente acha que a gente é alguma coisa. Na verdade, não somos nada. A nossa justiça é como trapo de imundícia, diz o apóstolo Paulo, né? Então, Satanás, ele caiu, ele se rebelou contra Deus, cresceu o orgulho dele, né? E Deus foi o derrubou aqui para a terra, né? Então, o orgulho veio em um ser que não tinha pecado, mas o orgulho veio em um ser porque ele tinha muito poder lá em cima, né? Só que ele se exaltou. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Se Deus nos dá muito poder, muitos dons, a gente pode achar que é o cara e se engrandecer, né? Exemplo, já pensou? Deus me dá o dom de cura, o dom o dom de discernimento de espírito, o dom de maravilhas, o dom de ciências, né? Aí eu chego lá na igreja, irmão, qual o dom que Deus te deu? Deus me deu o dom de sabedoria. Aí eu disse, é mesmo? Pois para mim, ele me deu o dom de discernimento de espírito, o dom disso, o dom daquilo, ele me deu o dom da profecia, tal. Aí eu já vou falar isso zombando o irmão, falando que eu tenho mais dons do que ele. Então o ser humano tem essa parte errada, né? Então, como diz, né? Eu imagino Deus, eu vou dar um dom para cada um, para aquilo que for útil, para trabalhar na minha obra.
sem eu ter que perdê-lo. Eu não quero dar 3, 4 dons de uma vez e perder esse irmão, ele se desviar por causa do orgulho. Então vou dar um dom só para ele continuar na minha dependência, né? Para eu não perdê-lo, né? E outra coisa também falando sobre isso muito importante, seria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Foi-me dado um espinho na carne, aí ele fala, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne. Ou seja, ele foi arrebatado aos céus, Deus mostrou a ele coisas sobrenaturais, ao qual o homem não é nem lícito ensinar e explicar. Aí o que acontece? Então, ele teve uma mega experiência com Deus, né? Eu gostaria de ter pelo menos 1% da experiência do apóstolo Paulo com Deus, né? Que semana passada eu fui até revelado que os meus sonhos, filho, eis que sonhos que você tem no seu coração, eis que eu vou ainda realizar. Mas amém, Deus, né? Tomara que seja esses dons mesmo. Tomara que seja experiência com Cristo, né? Eu quero me aprofundar com Cristo. Aí, então, o que acontece? Então, o apóstolo falou, né? Foi-me dado o espinho na carne para que eu não se exaltasse pelas excelências das revelações. Porque senão, se Deus não permitisse um espinho na carne de Paulo, aí ele ia chegar aqui, né, e ia pregar o evangelho e tal, mas com certeza ele ia se sentir o cara, ele ia se sentir mais importante do que Pedro, Tiago, João, ele ia se sentir mais importante do que Barnabé. Por quê? Porque ele viu coisas poderosas lá no céu, ao qual os apóstolos, os discípulos aqui não viram. Então Deus foi e falou assim, vou te dar um espinho na carne para que você não venha se exaltar. Porque vamos colocar se o espinho na carne fosse uma enfermidade. Aí quando ele fosse se exaltar, pela experiência que ele teve com Deus, aí o espinho na carne, vamos colocar uma enfermidade, viesse sobre ele e o maltratava, e o castigava. Aí ele lembrava, né, miserável homem que sou, tive aquelas experiências lá no céu, mas é porque a glória é dele, é porque ele quis, é porque ele quer que eu faça a obra dele, então ele me deu essa experiência, mas não foi para me exaltar e não foi para me perder, né? Então para ele não me perder, né, que ele me ganhou para ele deixou o espinho na carne para eu continuasse humilde, né? Igual o apóstolo Paulo fala, né? Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando o espinho na carne vinha sobre ele, fazendo ele sofrer, eu imagino que ele orava, chorava, ele se derramava na presença do Senhor. Eu falava, Senhor, eu não sou nada, ainda que eu fui arrebatado aí, mas eu não sou nada, né? Eu sou pequeno diante de ti. Olha o espinho me flagelando, né? Então, irmãos, muitas das vezes Deus vai te dar um dom para aquilo que for útil, para você trabalhar na obra dele, né? Ele não vai te dar 3, 4, 5 dons para que você não venha se ensoberbecer e até mesmo desviar, igual Satanás desviou, né? Abandonou o Senhor. Paulo não desviou porque foi lhe dado o espinho na carne. Aí, através do espinho na carne, Deus conseguiu segurar ele na presença dele, né? E eu lendo essa palavra que me chamou muito isso atenção, então, né, eu posso falar com Deus, Senhor, né? Não vou pedir vários dons espirituais, pode me dar um para eu trabalhar com bastante perfeição em cima desse dom que o Senhor vai me dar, para eu ganhar almas para Cristo. Não precisa me dar 3, 4, 5, não, para que eu não venha me ensoberbecer. Pode me dar um para eu trabalhar com perfeição em cima dele e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Porque o que importa realmente não é a gente aparecer com os talentos que Deus deu. O que importa é que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, seja exaltado e que ele possa nos usar como vaso nas mãos dele. Que a glória seja 100% dele. E para fechar sobre essa fase, sobre isso que eu estou falando, João Batista, eu amo essa passagem, né? Um dos discípulos de João, né, virou e falou só, João, Jesus está batizando mais almas do que você. Jesus está trazendo a multidão para si. Ou seja, né, a sua multidão que você traz para você pregar é menor do que a multidão que Jesus está carregando.
Aí João não ficou com raiva, João não sentiu pequeno, poxa vida, é mesmo? Né? Jesus está ganhando mais almas do que eu, Jesus está arrastando uma grande multidão, maior do que a minha multidão, deixa eu ficar jururu triste. Não, ele simplesmente virou para o discípulo e falou, convenha que ele diminua, para que eu cresça. Convenha que eu falei o contrário. Convém que ele cresça, porque até mesmo ele é Jesus, ele é Deus, né? Convém que ele cresça para que eu diminua. Tá certo ele ganhar mais almas do que eu, tá certo ele batizar mais vidas do que eu. Por quê? Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou o servo dele. O servo não é maior do que o seu Senhor, diz a palavra de Deus. Então tá certo ele ganhar mais almas, ele arrastar a multidão, porque ele é Senhor, ele é Deus e eu somente criatura. Eu sou um servo dele. Então convém que ele cresça para que eu diminua. Irmãos, a cada dia mais que você for usado por Deus, procure diminuir, procure ir para o pó, falar, Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu sou 100% dependente de Ti. Ai de mim se o Espírito Santo não habitar dentro de mim, né? Vamos cultivar essa humildade e para que o Senhor não venha nos perder com isso, né? Se a gente manter a humildade. E seja qual for o dom que Deus for te dar, que você possa usar para a honra e glória dele, para a salvação das pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.